Olá, meus amigos da live do Piropo News. Estamos aqui hoje, numa noite abençoada, e hoje nós vamos receber um convidado especial, o nosso querido amigo Mestre Átila Torres. Isso mesmo, um grande nome do esporte, da educação do estado da Bahia. Mestre Átila, ele que é pré-candidato a vereador de Salvador. Olha, quem já chegou aí, ó, Manu Personalizados, forte abraço. E hoje, gente, quem vai chegar aqui é ele, Mestre Átila Torres. Vocês não podem perder, né? Mestre Átila Torres. Não esqueçam esse nome. É um nome muito conhecido no estado da Bahia. A Eve Farinelli acabou de entrar, um forte abraço. Gente, quem vai entrando aí, ó, pode convidar os amigos, tá? Daqui a pouquinho vai chegar aí o Mestre Átila Torres. Isso mesmo, Grã-Mestre Átila Torres, mestre de Taekwondo, diretor da Universidade Unigate, né? Também é jornalista, radialista. O Mestre Átila é show de bola. Foi meu mestre de Taekwondo na minha adolescência, né? Até chegar ali à fase adulta. Tive a honra de ser vice-campeão baiano de Taekwondo, treinando com o Mestre Átila. Mestre Átila que acaba de chegar, tá aí também o Mestre Valnei de Salvador. Forte abraço, Valnei. Forte abraço aí, minha amiga Manu, a Eve. É isso aí, hoje nós vamos receber essa figura maravilhosa, o Mestre Átila Torres. Ele que é pré-candidato a vereador lá em Salvador e é um grande nome aí da educação, do esporte. É uma noite maravilhosa onde vamos bater um papo legal. Deixa eu já chamar o nosso convidado. E eu vou rever meu amigo. Vamos lá, vamos ver o Mestre Átila. Ontem tivemos aqui a professora Lívia, né? Que ajudou. Fala, mestre! Fala, querido Mestre Piropo. Eu queria lhe agradecer as palavras, queria lhe agradecer o convite. Estar aqui ao seu lado é uma honra. A gente poder bater esse papo. Eu que sou ouvinte das suas lives todas as quintas-feiras, às 20 horas, e poder estar aqui compartilhando essa tela com você é uma honra, é um prazer. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, mestre. E quando eu te convidei, passou um filme na minha cabeça, né? Porque o senhor fez parte da minha infância, da minha adolescência, até chegar na minha fase adulta. E eu tenho algo para lhe mostrar antes da live começar, ó. Olha aqui, ó. Ó. Rapaz, aí, ó. Ó, tá vendo? Rapaz. Eu fui vice-campeão de Poncê e de Quiorugi. Parabéns. Fui vice-campeão em 1996. Ó. 14 de julho de 1996. Parabéns, e fico feliz por você ter guardado ainda aí essa lembrança nossa, né, meu amigo, do Taekwondo. Nossa! Você hoje que é o grande mestre aí do Karatê, está aí envolvido em tantas coisas, né, meu amigo? Obrigado aí pela essa lembrança. Eu fico muito feliz e eu lembro muito, né, do nosso amigo Marcelo Jaguaraci, que me levou até você. Grande figura. Está hoje em Vitória da Conquista. Tenho um carinho enorme por ele. Nossa. Ali foi meu filho desde o início. Tenho muito amor por ele. Ali, meu amigo de infância. E eu vou trazer o Marcelo aqui na live do Piropo News. Opa. Mestre, muito bom ter o senhor aqui. E eu também tenho lhe acompanhado muito, principalmente na sua vida acadêmica, na sua luta aí pela educação, pelo esporte. Sei que o senhor é pré-candidato a vereador de Salvador. Lá estamos torcendo pela sua pré-candidatura, né? Que bom que o Barcelar tem lhe apoiado. E isso é muito importante, né, mestre? Para que a gente possa conseguir cuidar do esporte. Mas eu gostaria, porque sempre quando eu começo a live, eu gostaria de saber como começou a sua paixão pelo esporte, pelas artes marciais, em especial Taekwondo. Gostaria que você começasse essa live primeiro se apresentando aí aos nossos internautas, né? E relatando um pouco sobre essa história. Meu nome é Átila, né? Alguns me chamam de Mestre Átila, outros Grão-Mestre Átila. Mas eu sou o professor Átila, aquela pessoa que tem um amor e
uma dívida enorme para o esporte e para a arte marcial. Por que dívida? Eu sou do interior da Bahia, sou de Vitória da Conquista e vim para cá muito criança. E tive uma grande dificuldade de me sociabilizar. Andava na roça, na fazenda, no interior. Há 42, 43 anos atrás, o interior era outro, né? Outro, diferente do que é hoje. E aí, quando eu vim para cá, meu pai aí falou: olha, vamos precisar colocar ele em alguma coisa para poder se sociabilizar. E aí procurou, como a gente não era daqui, viu qual era o professor que era mais famoso. E na época tinha um grande lutador, um grande líder chamado Totinho. E aí meu pai me colocou na academia dele e eu entrei no Totinho. taekwondo sem saber o que era taekwondo, uma criança ainda, né? E aí, como nós éramos, criamos logo amizade com a família de Totinho, entre a minha família e a família de Totinho, então a gente acabou tendo uma relação de amizade enorme e aí a gente cresceu. Acabei entrando no taekwondo assim. Quando ele morreu em 86, tinham alguns que eram mais graduados, então era eu, Jefferson, Gugari, enfim, eram 5, 6 que eram os mais graduados, que já iam pegar preta, e aí essas pessoas assumiram as academias de Totinho, porque ele dava aula em tempo integral. Então eu também comecei a dar aula de taekwondo, não foi programado, foi meio que de forma natural. Meu professor morreu, tem as turmas, tem que assumir, cada um assumiu aquela que podia, e aí eu comecei a dar aula em 86, e isso mudou a minha vida. Tudo que eu tenho hoje eu tenho alguns negócios, mas tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte, eu devo ao taekwondo, e por mais que hoje eu não viva do taekwondo, eu tenho que retribuir, e retribuo isso de diversas formas, para a comunidade. E aí, minha vida se tornou envolto todo do esporte. Então, eu fui aluno, mestre, professor, árbitro, dirigente, presidente de federação, trabalhei tanto na federação quanto na confederação, morei nos Estados Unidos, morei na Coreia, viajei o mundo, enfim. E aí, isso tudo me deu uma estrutura diferenciada. Eu posso dizer isso, digo isso com muita tranquilidade, que eu conquistei coisas que poucas pessoas no mundo conquistaram. E isso, na verdade, não sou eu, nós temos muitos baianos, muitos brasileiros, que são destaques hoje fenomenais dentro das artes. Hoje eu sou o 8º Dan e sou um dos mais graduados. Não existe nenhum brasileiro que seja acima de 8º Dan, então eu estou entre os principais brasileiros e sou apaixonado pelo que eu faço. Claro que em determinado momento, hoje com 51 anos, eu não faço mais o que eu fazia há Ah, 25 jovem. anos atrás, né? Então, em um determinado momento, eu comecei a fazer uma transição de vida e carreira e continuando com o taekwondo, mas buscando. Então, fiz outras formações, além de educação física, fiz administração, gestão pública, gestão esportiva, e aí hoje eu tenho alguns negócios, né, dentre eles uma faculdade, que é o que hoje é minha atividade principal, né? E aí, mas eu agradeço tudo, literalmente tudo ao esporte. Mestre, muito bacana o senhor falando aí, a sua idade, né? E tá jovem ainda, né? A aparência tá mais jovem do que eu já perdi os cabelos. Né? E eu lembro quando eu era seu aluno, eu tinha 16, entrei com 16, saí com 18 anos, né? E eu lembro que o senhor tinha 20 e poucos anos e a academia na Pituba lotada. Verdade. Quando a gente ia treinar com o mestre Lee, era uma alegria. Sim. O seu xará, o pastor Átila, lá da Pituba, uma vez botou taekwondo na igreja, lembra? Isso, lembro. Fizemos demonstração Bons tempos! lá. É verdade.
lá Era bons naquela tempos. igreja do Caminho das Árvores, que na verdade era na Isso, Pituba, ali subindo, isso. perto da Petrobras, Eu né? era faixa verde nessa época. Eu digo, meu Deus, como passou o tempo. É verdade, meu amigo. Bons tempos. Tempo bom aquele. Muito Ó, bom estar mestre, aqui acabou de entrar batendo aí um a papo. professora Lívia do Judô, viu? Que é da Federação Opa, Baiana de Judô Olímpico. opa. Tudo Mestre bom, Lívia? Lívia, né? Sensei Lívia. Entrou também aí o mestre de Karatê de Salvador, Valnei. Valnei, né? Lá de Salvador, mestre Sensei Valnei. Entrou a Manu, que é pré-candidata a vereadora aqui em Santo Antônio. Opa, E coisa tá entrando boa. bastante gente aí. Mandou um abraço para todos eles, que é uma honra tê-los aqui. Mestre, gostaria de, o senhor falou a sua história, um pouco da sua história nas artes marciais, mas você teve apoio da sua família para o ingresso nas artes marciais? Para o ingresso, sim, porque foi uma necessidade, de uma certa forma, de sociabilização. Eu não tive apoio quando eu disse que iria ser professor de artes marciais. Que aí vem uma preocupação natural, quem é pai entende bem isso, que é o futuro. Será se ele vai conseguir ter um futuro? Será se ele vai conseguir amanhã? Ou se ele seguir uma carreira de administrador, de advogado ou de médico, o contador, ele vai ter uma vida melhor, né? Mas logo eles entenderam que era o que eu queria e eu fiz muito também. Eu me preparei muito para me tornar um professor e, e tive muito sucesso. Eu posso dizer, é, na década de. Eu posso dizer que especificamente na década de 90, poucos professores de artes marciais tiveram a ascensão que eu tive. Poucos Verdade. professores tinham a quantidade de aluno que eu tinha. E eu tinha um bloco de na TV, na época TV Aratu, com Eliseu Godoy, que eu falava sobre artes marciais. Então, assim, eu Verdade. estava sempre nos jornais, sempre na TV. Então, assim, essa década especificamente, claro, também eu era muito jovem, estava lutando, competindo, enfim, fazendo uma série de situações. Eu tive, então, e aí eles viram, e eu construí tudo, eu adquiri minha casa, meu carro, né? Construí hoje as minhas empresas, tudo com isso. E então, mas no princípio, sim, meu filho vai ser professor de taekwondo, meu Deus, será se ele vai conseguir sobreviver bem, né? E meu irmão já era extremamente estudioso, já tinha uma outra visão. E aí as comparações começam e a família também começa a fazer as relações, né? E a gente está Verdade. falando há 30 anos atrás, 40, 30 anos, né? 30 e poucos anos atrás. Então, assim, era um outro mundo. Hoje, você Outro mundo. ser professor de arte marcial, no momento é viável e sendo um bom profissional, você ganha bem. Naquela época, né, não era tão valorizado, né? Você falar, não, seu filho faz o quê? Ah, meu filho é professor de taekwondo. E É. o outro é o quê? Não, o outro é contador, o outro é administrador, o outro, né? Então, naquele momento, a sociedade bateu um pouco. Então, sim, eles me apoiaram, mas depois eles viram que era viável. Até porque eu comecei a ter um retorno extremamente alto financeiramente, né? E eu tive várias academias, eu tive, juntamente com a sociedade com o Alson, aqui no início da década de 2000, 2000 não, foi, 90 não, mestre? meu Deus, eu não me lembro, que foi discutivelmente a melhor academia de artes marciais. Nós tínhamos tudo. O que nós não tínhamos aqui, nós mandamos buscar de fora, importamos, né? Para que a academia tinha bob, tinha aqueles sacos de vai até o chão, era Mega diferenciada, né? estrutura, né? É. E, e poucas pessoas tinham essa naquele momento, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus, viu? Porque ele também me deu essas oportunidades, né? E eu fiz a minha parte, era a vontade dele, então a gente aí saiu campeão, meu amigo. Agora, mestre, conta pra gente como surgiu a Universidade Unigate na sua vida. Ah, meu amigo. A Unigate foi assim, já há mais ou menos um pouco mais de 15 anos, que quando eu fiz a transição, eu comecei a dar aula em diversas faculdades.
Aí depois eu fui crescendo na faculdade, paralela ao taekwondo, e fui diretor de algumas faculdades. E, e aí eu sempre quis mudar algumas coisas das faculdades, mas sendo empregado, às vezes as pessoas não estavam abertas a novas possibilidades e As novas mudanças, né? sugestões, né? E aí eu falei, olha, sabe de uma, eu vou fazer a minha, eu vou comprar. E aí, naquele momento, eu não tinha a condição de montar a faculdade inicialmente, entrei sócio pequeno, fui crescendo, fui comprando, comprando, comprando. Hoje, graças a Deus, nós temos aí a rede Unigate e estamos muito bem. E, e a gente até pensou que nesse período de pandemia isso ia ter ia ser uma baixa, mas graças a Deus as nossas plataformas online também rodaram bem e graças a Deus estamos muito bem. Eu acredito que assim, duas coisas são fundamentais para que as coisas deem certo. Né? Primeiro é amor pelo aquilo que você faz. Segundo é se preparar por aquilo que você faz. E terceiro, meu amigo, é dedicação exclusiva. Eu começo o meu dia às 7 da manhã e só termino o dia depois que eu fizer tudo o que tem que ser feito. Então, isso foi na minha vida em todos os aspectos, tanto como atleta, como dirigente, hoje da forma como empresário. Então, isso que tem me dado sucesso para mim, graças a Deus. Professor, e o senhor também tem outra paixão, né? E surgiu na sua vida a questão da emissora, né? A Ah, imprensa na sua vida, como surgiu esse amor também pela imprensa, né? É como eu, né? Eu tenho uma parte das artes marciais e amo o site. Já o senhor tem essa conotação muito com rádio também, né? E conta aí pra gente como é que surgiu esse amor, esse carinho pela imprensa. rapaz, no início da minha carreira eu tive muita dificuldade para ter acesso à imprensa. Por quê? Porque ninguém conhecia Taekwondo, né? Ninguém conhecia a Átila. Na época, os meus títulos eram só municipais, então não tinha uma repercussão tão grande. E aí eu sempre batalhei muito, batalhei muito. E de tanto eu insistir, eu fui criando amizade, eu fui tendo abertura, e aí eu fui aprendendo. Então eu já ia com release, quando eu viajava, eu já deixava um release pronto e só depois colocava minha colocação e mandava de fax, na época ainda era fax. E aí isso eu fui, né, me aproximando. E aí surgiu a oportunidade de eu ser comentarista em Olimpíadas. E aí a gente vai lá e fala sobre aquilo. Aí você entende que, claro, é muito bom, eu sou um comunicador nato, gosto de comunicar, e aí eu fiz um curso para poder falar melhor dentro, né, de uma estação de rádio. E aí hoje eu tenho um programa na Rádio Excelsior, todo sábado, às 13 horas, que é o programa Cultura e Arte. E, paralelo a isso, nós temos a Emissora Brasil, que é uma emissora de web TV e web rádio. A gente aí trabalha e divulga dentro do possível, né? Então, hoje, isso veio agregar. Então, eu não posso negar que, assim, todas as oportunidades que eu vi, eu me dediquei, me qualifiquei, mas também eu aproveitei. Eu sou um cara, meu amigo, que eu não perco oportunidade. Isso eu não Muito perco. bom. E me preparo para isso. Muito bom, mestre, muito bom. E serve de exemplo para muita gente, né? Que está nos assistindo. Inclusive, quero mandar aqui um abraço para o Oswaldo da Rádio Clube, para o pessoal do Estúdio na Quarentena, que está dizendo aqui que Itapuã está fechado com o vereador Átila. Rapaz, o negócio tá bom. Mestre, e fala um pouco para a gente, mestre, como surgiu essa amizade entre o mestre Átila e o deputado Bacelar. Muita gente me perguntou, eu disse, na live eu vou perguntar. Na verdade, nós nos conhecemos na década de 90. Eu nem Uhum. pensava em ser pré-candidato e eu já o admirava porque ele sempre foi um lutador pela educação, né? E eu entendo que sem educação, sem cultura, não existe possibilidade. Eu costumo dizer que na vida da gente, nós precisamos buscar sempre a oportunidade
da cultura, da qualificação, da educação. E eu sendo eleito, com certeza, eu darei uma prioridade fundamental à educação e ao esporte juntos, a união desses dois. E aí, através de uma jornalista, Neide Beto, eu fui apresentado ao deputado, hoje deputado, na época era vereador, e aí aconteceu, olha, tem um campeonato baiano que posso disponibilizar para que o senhor possa estar lá conosco, conhecendo, porque eu acho que nós vamos ter que votar em alguém. E já que a gente vai votar em alguém, é melhor a gente apoiar alguém que tem uma relação conosco. Então, eu que sempre tive uma relação com a educação e com o esporte, ele cuida da educação, então vamos apoiar ele. Então, nós definimos, apoiamos ele, sem interesse nenhum, né, de ambas as partes, ele no sentido público, e nós fizemos vários campeonatos na década de 90, Campeonato Baiano, Campeonato Norte-Nordeste, tinha o nome dele, Copa João Carlos Bacelar. E foi assim, muito bom. Depois, eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei um período nos Estados Unidos, aí a gente acabou se afastando. Quando eu voltei, a gente não teve mais contato. E aí, eu reencontrei há praticamente um ano atrás, no desfile de 2 de julho, né? E eu já era pré-candidato, na verdade, eu me tornei pré-candidato em 2018, eu já era pré-candidato, e naquele momento ele falou assim, olha, já estou sabendo que você é pré-candidato e eu quero você ao meu lado. Aí eu falei, oh, deputado, é uma honra ouvir isso, o senhor que é um exemplo aí de parlamentar, e principalmente que também é pré-candidato a prefeito, e com certeza, se ele for prefeito, ele já se comprometeu, pelo menos comigo, que vai reabrir a Secretaria de Esporte e o esporte em Salvador vai mudar. Falei, então, ótimo. E aí a gente sentou, conversou, e eu aí me filiei ao Podemos e a gente começou a trabalhar junto aí. Então, eu acho que a gente tem que ficar ao lado dos bons, dos sérios, dos honestos e dos bem-intencionados. E é por isso que eu estou ao lado dele. Professor, muito boa essa explanação. E aí a gente fica sabendo, né, que já é uma história de longas datas, não é nada de agora, né? Já tem aí uma afinidade. Bom, mestre, o senhor falou sobre honestidade. Sempre aqui no Piropo News, principalmente nesse momento de pandemia, a gente está perguntando muito aos nossos convidados como que o senhor vê hoje, mestre, essa questão da política, da intolerância, dos xingamentos nas redes sociais. Eu tive uma psicóloga aqui conversando conosco, ela falou que, falando cientificamente da psicologia, são pessoas que vêm com traumas de infância, pessoas que não tiveram a cultura, mas como o senhor enxerga isso como educador, hoje nas redes sociais, esses grandes ataques que vem tendo, principalmente nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, como é que o senhor vê, mestre, essa situação do Brasil hoje, as pessoas por política, xingando, ofendendo? Difícil, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que eu tenho que respeitar. Eu acho que o respeito é fundamental. Então, eu posso ser de extrema direita, de extrema esquerda ou de centro, né? Agora, a minha opção, ela é minha. Eu tenho que respeitar a sua e você tem que respeitar a minha. Eu vou dar um exemplo. Eu torço para o Esporte Clube Vitória. E eu tenho a grande maioria dos meus amigos, eles torcem para o Bahia, né? E assim, eu sei o Vitória na segunda divisão, terceira, quarta, eu sou o Vitória. Nós somos Vou Vitória. defender o Vitória. Então, assim, não vou nunca. Eu também. Não vou nunca dizer que o Bahia é melhor, que eu posso até reconhecer algumas coisas. Eu entendo que tem uma boa gestão, que tem, mas o meu time é. Então, assim, e as pessoas têm que respeitar isso. Eu acho que eu estou dando um exemplo aqui do futebol, que é uma coisa mais comum para a gente, né? Então, assim, Verdade. o que vem acontecendo é falta de respeito, entendeu? Sem falar
de bom ou de ruim. Eu vi uma série, de mensagens, as pessoas desejando que o presidente Bolsonaro morra de Covid. Quer dizer, Nossa, a gente aqui não está nem lamentável. defendendo, nem. Independente do que for, a gente está aqui lutando pela vida. E aí você vê pessoas que simplesmente, muitas se colocam como liberais, sendo isso. Como eu também não queria que o Lula, não, que acontecesse com o Lula, nem com o Temer, nem com ninguém. O que eu quero é que cada um pague aquilo que deve como gestor. Então, se Bolsonaro está errando, ele tem que pagar como gestor. E não a gente ser radical a ponto de desejar a morte de alguém. Eu acho que a gente precisa estar atento aí. Não pode estar gente que comemorou porque ele pegou o Covid. Ninguém discute que ele tem errado muito. Mas eu não posso desejar a morte de ninguém. Como a mesma coisa, muita gente comemorou que o Lula foi preso, que falei, a gente não tem que comemorar, sabe? É uma consequência, vamos deixar a coisa acontecer. Aí tô lá, então assim, aí chama de ladrão, não é o meu perfil como homem, não é esse tipo de situação. Agora, isso não significa que eu não me posicione. Eu me posiciono contra Bolsonaro em diversas atitudes que eu não concordo. Em outras, eu acho interessante, porque eu tenho os meus princípios, as minhas coisas. Entendeu? Agora, eu não estou aqui nem a favor de Bolsonaro, nem muito menos contra. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos falar da Bahia e de Salvador. Salvador tem o melhor prefeito do Brasil. A Bahia tem o melhor governador do Brasil. Mas nós não temos o melhor esporte do Brasil, nós não temos a melhor educação do Brasil, nós não temos o melhor ensino do Brasil, nós não temos a melhor saúde do Brasil. Então eu não entendo onde é que esse é bom. E não importa se ele é extrema-direita, como tem, ou extrema-esquerda, como o PT, que é ruim. A gente está falando aqui de realidade. E eu preciso criticar, e eu estarei, se Bacelar eventualmente for o prefeito de Salvador, e ele errar, eu vou falar. Porque a minha função como homem é me posicionar. Agora, se eu jamais vou gerar uma situação que isso vá ao encontro daquilo que é a ética, a moral, entendeu? Mentir, fazer, sabe, comemorar a morte de alguém. Isso realmente aconteceu isso lá em São Paulo. Teve uma determinada pessoa que morreu, o determinado do executivo saiu lá comemorando porque o cara morreu, pelo amor de Deus. Independente dele ser ladrão, dele ser, isso o cara tem que pagar a conta a justiça, dele. Né? Exatamente. Né? Você assim fica em cima do muro. Não. Eu sou honesto, eu sou claro, eu digo o que eu penso. Isso não tinha os erros daquela pessoa. Aquela pessoa tinha que ser presa, condenada. Mas a cadeia não cura ninguém. Então o problema não é matar o cara, o problema é consertar a cadeia. Agora, vamos esquecer tudo isso e vamos para a educação. Porque hoje eu tenho certeza que se nós cuidarmos da educação hoje, daqui a 20, 30 anos, nós não teremos mais essa situação. Porque precisamos de educação, de cultura, de emprego, de possibilidades, de colocar os bairros, eu falo de Salvador, colocar os bairros de Salvador da periferia incluídos dentro da sociedade. Deixa eu te dizer, aqui, a polícia, o único momento onde o Estado está, muitas vezes, na periferia, é através da polícia. Você não tem um bom plano, você não tem uma UPA lá, você não tem uma estrutura de. Não, o pobre é na margem e a polícia vai lá para poder, e aí a gente sabe o que acontece lá, e os governantes ficam aqui muito bem. Eu entendo que não é assim. As nossas ações precisam ser no bairro, aonde o povo está, e aí de lá para cá. Pois é, mestre, foi muito boa essa explanação que o senhor falou, inclusive porque a violência vem aumentando muito na capital baiana. O senhor falou aí da Secretaria de Esporte ser resgatada, mas eu anotei aqui uma pergunta para fazer ao senhor, que é o seguinte: com relação à Bahia, nós sabemos que hoje nós não temos uma secretaria especial só de esporte no estado da Bahia. Temos a FUBESB, que é uma superintendência e que depende de verbas da Secretaria da Fazenda.
E aí eu venho aqui na discussão com o senhor, nesse debate. O senhor acha viável hoje o Estado da Bahia ter uma secretaria só para o esporte? Claro, claro. Primeiro vamos entender o seguinte: não podemos negar a importância da SUDESP e do trabalho Isso. que ela vem fazendo. Da mesma forma que a prefeitura tem uma diretoria, não podemos negar o trabalho que eles fazem e também a importância deles. Porém, isso não é suficiente, porque a verba, quando vai para uma secretaria, ela é distribuída para as suas diretorias e o esporte sempre é o que é o primo pobre. Então, a gente precisa ter uma secretaria para que a gente possa, nessa secretaria, ter uma estrutura para cuidar de todo o Estado. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Salvador hoje, eu vou ampliar. A Bahia hoje não tem uma pista de atletismo. Eu estou dizendo a você que a Bahia, o atletismo, teve agora recentemente o campeonato universitário, no ano passado, no final do ano passado. Não foi feito o brasileiro universitário aqui, porque nós não temos Não uma tem? pista de atletismo. Não tem. Eu estou dizendo isso a Não. Bahia. Eu vou mais. Salvador não temos ginásios, e aí foi construído um ginásio em Cajazeiras que ele não comporta eventos internacionais, porque a estrutura que foi feita só consegue ter eventos estaduais. Ou seja, para mim, na minha concepção, o que falta é gestão. O que falta é pegar uma pessoa do esporte e colocar lá. Mas não funciona assim. Na política é assim, ó. Tal secretaria é de tal partido. E aí o Isso. partido cuida e aí bota quem ele entende lá. Aí ele fala, do partido, quem é que gosta de esporte? Que normalmente é alguém que jogou futebol. Aí bota o cara lá. O cara pode até ser competente como gestor, mas ele não é do esporte, ele não entende os processos, ele não andou nos corredores, ele não sabe exatamente o que precisa para poder o esporte. E muitos que estão lá não são gestores públicos. Porque vamos entender, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu preciso entender de tudo. Então, a partir do momento que eu sou profissional de educação física, eu entendo eu tenho determinada informação. Aí eu, no meu caso, fiz administração. Então, eu ampliei a minha gestão. Agora, eu fiz gestão esportiva. Então, eu ampliei e aí eu fiz gestão pública para entender como é que o Estado funciona, para eu poder juntar tudo isso. Se faltar algum desses quebra-cabeças, não vai funcionar. Você pode ter uma ideia fantástica, monta um projeto lindo, chega lá, o cara vai dizer, não, esse projeto não temos condição por causa disso, porque você não entende como funciona a máquina pública. Então, Verdade, quando verdade. você se propõe a ser um representante do povo, no meu caso, representante das artes marciais e do esporte, automaticamente eu tenho que me preparar para isso. E aí, Verdade. sim, pelo menos em Salvador, a gente tem tido uma grande aceitação. Estamos tendo muito a união de muitos esportes, muitas artes marciais, muitas federações, muitos líderes estão nos apoiando e eu não tenho dúvida que desta vez nós teremos lá, sim, um representante do esporte para lutar por todos nós. Mestre, muito bom. O senhor falou, a gente falou da Sudesb, ó, entrou aí o Hamilton da DecoArt, que é um líder, presidente da DecoArt, que é o que mais consegue recursos lá na Sudesb. Opa! A gente chama ele de afilhado de Bobô. Aproveitar aqui, quero mandar um abraço para Vicente Neto, que hoje é o diretor da Sudesb, um grande gestor, ex-ministro do esporte. Acho que nesse aspecto a Sudesb e o governo do Estado acertou em botar alguém que realmente entenda do esporte. Um grande abraço, meu amigo Vicente Neto, essa grande figura do esporte. A Vicente é uma figuraça. Entrou aí também a Emanuele, o Carlos, o Leonardo tá mandando uma boa noite pra gente. A atleta Laura Duda tá lhe mandando um abraço. Opa. Então é bom assim, né? Quando as pessoas participam e tá sempre ligadinhas aí na live. Claro, hoje a live é especial, a gente tá mais cedo. O pessoal entra 8 horas. Hoje, que o mestre Átila é correria, e aí só tinha esse horário. Ele não ia deixar o ex-aluno dele na mão, então ele está aqui com a gente, e eu estou muito feliz. Meu amigo, Ô, mestre, falando em ex-aluno, um pedido seu ainda é uma existe honra, essa viu, federação, mestre? Não existe mais essa federação. FETABA. Não existe mais. Essa instituição, ela foi a primeira
Porque antigamente era assim, todas as federações eram juntas com a de pugilismo. E Isso, a do Karatê também, eu lembro. na legislação era necessário ter a emancipação. Quando houve a emancipação do Taekwondo, nós entramos aí com essa instituição, foi fundada essa instituição. E sendo fundada essa instituição, nós iniciamos o processo. Porém, é, não houve uma aceitação em determinadas questões e houve um racha na federação. E o grupo maior foi o que saiu. Então acabou essa instituição perdendo força e foi fundada uma nova instituição, e essa nova instituição é que aí perdurou durante grande tempo, entendeu? Mas essa instituição fez parte da história do Taekwondo. Fiz parte dela, você fez parte, tanta gente fez parte, né? Então ela está aí na nossa lembrança. É muito bacana, né, quando a gente lembra do passado e lembra que funcionava. As instituições eram mais unidas, né, mas até porque eram poucas, né? Antigamente você contava os faixas pretas na mão de cada modalidade, né? Você contava os professores, os alunos respeitavam os professores e brigavam por eles e defendiam eles. Hoje, Verdade. na verdade, pulverizou muito. Nós temos muitas federações de muitas modalidades e muitos professores hoje que não tinham a base que antigamente se tinha. Antigamente se ficava muitos anos para se pegar a faixa preta, né? E hoje a gente vê aí situações um pouco inadequadas ao meu ponto de vista, né? Já que o cara pega a preta muito cedo, pouca experiência, né? Mas o importante é que o esporte está crescendo, está tendo estrutura, e cada um tem que buscar aquilo que é melhor para si. Então, eu entendo que tudo que eu faço, eu quero o meu melhor. Aliás, as diversas vezes que eu viajei para fora, especialização mesmo, foi com o objetivo de ser referência. Eu fui referência do Brasil durante muitos anos, principalmente na época que eu viajava muito para a Coreia, para os Estados Unidos. Então, assim, eu trazia informação e transmitia para todo o Brasil a nível de seminários pela Confederação, depois pela Liga Nacional. Enfim, então acho que todos nós precisamos ter isso. Se eu quero ser um profissional, eu tenho que ser o melhor. Senão, eu vou continuar com 2, 3, 10, 15 alunos passando dificuldade. Ou eu sou o melhor, ou eu estou entre os melhores. Não pode ter outra opção. Isso aí. Mestre, você falou uma coisa interessante, até porque eu lembro, meu professor Cristóvão, de Pernambués, ele era aluno de Denilson Caribé. E até hoje é meu amigo, meu mestre Cristóvão. Quero mandar um abraço para ele, para Mirlano, da Impacto Karatê Clube, que é ali da Federação Baiana de Karatê com negreiros, né? Amigo Mirlano foi um dos meus primeiros professores. Presidente da Impacto Karatê Clube, de Pernambués. Onde eu comecei, né? Pois é, rapaz. Olha, Leonardo da Caatinga está dizendo, grande Átila, conheci na Li Taekwondo Clube. Ah, meu amigo, verdade. Eu tive a oportunidade, teve um período que eu fui muito atuante na liderança do Taekwondo baiano, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Muitos não foram meus alunos, mas de alguma forma, porque eu era avaliador, eu era atleta, eu era técnico, acabou tendo uma relação. Então, fico feliz aí pela lembrança do amigo, né? E um abraço grande aí. Eu lembro, mestre, que na sua academia na Pituba tinha a tal da maquininha de fazer o alongamento. É verdade. Era na manivela. Na manivela. E o senhor botava ali, eu chorava. É verdade, meu amigo. Época a Ellen tá dizendo, olá, rapazes. Ó, chamou a gente de rapazes, a Ellen. Ó. Somos rapazes ainda, né, mestre? Acabou de entrar aí um grande mestre, Edson Carvalho. Ricardo Carvalho é um grande amigo meu, uma das maiores referências do jiu-jitsu mundial. Eu tenho, não só do jiu-jitsu, né, do judô também, filho do maior judoca de todos, que é o Mestre Ciro, e é meu Sou amigo, fã dele também.
Acho que é um dos maiores exemplos que nós temos. Ele faz eventos ali no Centro Pan-Americano, rapaz, de dois, Isso. 3 dias, de 3.000 Nossa. atletas. É algo indescritível, sem dúvida nenhuma, é um dos principais líderes do jiu-jitsu no Brasil. E tem É, representantes em todo o mundo. jiu-jitsu cresceu Muito muito, não foi, feliz. mestre? Verdade. Jiu-jitsu proliferou muito. Parecendo karatê, né? Proliferou geral e muito bacana mesmo. Agora, falando de passado, eu lembro do professor Dentinho, do Taekwondo e de Miguel, né? Miguel é uma figura. Miguel continua a mesma coisa. Se aposentou da polícia, mas continua dando aula lá embaixo na calçada, né? Na calçada Continua, não, no Bonfim. rapaz, é Continua. guerreiro, viu? Rapaz. Bons tempos, bons tempos, bons tempos. Bom, mestre, falando agora da sua pré-campanha, né? A gente sabe que esse ano é um ano atípico, né? É um ano que a pandemia nos pegou de surpresa. Sim. Nós que trabalhamos com academia, nós estamos vendo aí uma grande mudança, uma grande quebra de paradigma, todo mundo dando aula online, né? Que antigamente só as universidades faziam isso, né? A Unopar, onde eu fiz a educação física mesmo, já era online. Mas a gente sabe que hoje essa quebra de paradigma está sendo grande, principalmente quem vai sair candidato pela primeira vez. Como que o senhor está se preparando para essa pré-campanha, já que o senhor sabe que o corpo a corpo talvez não será possível? Em primeiro lugar, eu sempre tive uma característica de planejamento. Então, eu não entrei na política agora. Então, eu defini e comecei a minha pré-campanha em 2018. E estou em pré-campanha há 2 anos. Né? Depois no final, quando nós chegamos às eleições, a pré-campanha foi 2 anos e meio. Por que isso? Salvador hoje tem 163 bairros. Eu não posso dizer que sou pré-candidato sem conhecer todos os bairros de Salvador, sem saber quais são as necessidades de Salvador, sem ter minha especialidade em gestão pública para poder falar do Estado, para poder ter a estrutura de discutir de alto nível com qualquer parlamentar ou com qualquer do executivo municipal. Então, graças a Deus, hoje, eu já sou reconhecido como indiscutivelmente uma das grandes promessas na política a nível de Câmara Municipal. Porém, claro que hoje o grande favorito é o parlamentar que está com mandato. Então, hoje, os vereadores que não só têm a máquina, mas têm a estrutura e que podem e que têm um dinheiro absurdo, eles estão trabalhando lá. O que eu tenho feito hoje? Eu tenho já há 2 anos e meio, né, no período das eleições, a gente fecha 2 anos e meio de pré-campanha. Então, eu tenho procurado me qualificar e, em paralelo a isso, fazer com que as pessoas que têm alguma proximidade e que me conhecem saibam que eu sou pré-candidato. Porque, assim, pela minha trajetória e pela minha vida, seja acadêmica na faculdade, ou seja nas artes marciais, ou na gestão pública, na gestão esportiva no modo geral, nós temos um grupo grande. E os presidentes de federações e diversos outros órgãos esportivos, eles me reconhecem como uma pessoa séria, uma pessoa de sucesso e uma pessoa que realmente vai fazer pelo esporte. Até porque eu sempre na minha vida toda eu trabalhei com esporte. Se você for... Então, assim, eu tenho o prêmio Melhores do Ano, que já acontece há 6 anos. Eu tenho os campeonatos que eu faço, os cursos que eu faço, os seminários. Ou seja, todo mundo sabe que eu sempre fiz isso. Então, eu não estou fazendo por causa da política. Claro que agora, na política, nos meus eventos, eu me declaro pré-candidato, já que a legislação permite. Porque o objetivo é que as pessoas saibam que eu estou colocando à disposição deles a minha possibilidade de se tornar o vereador, uma pessoa que vai representar a cidade de Salvador, mas vai representar o esporte como um todo e, claro, a arte marcial. Então, assim, eu estou muito tranquilo nesse aspecto. E os amigos, como você mesmo, sendo generosos de me convidar para uma live e me permitir falar dos meus projetos, do que eu vou fazer.
Porque, assim, você, como me conhece, como diversos outros, é muito mais fácil falar de mim do que É alguém verdade. que veio conhecer agora, que o cara, assim, esse cara está chegando agora, é dono do esporte. E eu vou te dizer aqui, hoje tem um monte de gente que diz que é o pai do esporte e que está repetindo as mesmas coisas que eu falo. O que eu vou fazer. Copiando, copiando. Mas tudo bem, eu não tenho problema. Sabe por quê? Porque se for discutir o projeto, não sabe como. Eu vou Não colocar as sabe artes marciais da escola. Como? Eu vou fazer, como. eu vou as praças, eu vou fazer um projeto público-privado. Como? O cara não sabe. Como. Eu tenho Não sabe. hoje 23 pré-projetos prontos para Salvador. Muito Metade bom. deles são para o esporte, metade deles são para a comunidade como um todo, né? Porque a gente também é eleito, não é só para cuidar do esporte, a gente é eleito para cuidar do Verdade. Salvador. E aí eu fiz o dever de casa, fui, conheço Salvador todo, todos os bairros, todos os lugares, catalogamos as principais necessidades dos bairros e eu quero trabalhar no bairro, porque eu vou ser muito sincero a você. Salvador tem que deixar de ser das coisas e ser das pessoas. É muito Isso. fácil eu dizer, ó, você tem que ficar em casa, você não pode sair, você não pode trabalhar. Mas o cara não tem uma geladeira em casa, o cara não tem luz, não tem água, moram 10, 15 pessoas num cômodo. Então, peraí, vamos analisar as coisas direito. A gente é para fazer isso? Então vamos criar aqui uma forma. Mas o cara tem que estar lá no bairro. Não dá para ir lá só assinar a ordem de serviço ou inaugurar. O cara tem que conhecer, tem que sujar o pé. Entendeu? Tem que ir lá no dia Pé de na lama. chuva e discutir com a população, né? Beijar e abraçar e dar beijando criança em eleição. Então, assim, eu convivi nesse período todo nos bairros, conhecendo e conversando com as pessoas. E a minha trajetória me fez com que as pessoas hoje, quando eu digo, eu estou entrando nas eleições, a pessoa confia em mim. Ela muitas vezes fala assim: olha, eu sou de extrema direita, eu sou de extrema esquerda, eu sou de centro, mas eu voto em você. Eu acredito em Átila e vou cobrar a Átila. Eu falo, joia. Eu voto em você, mas eu não voto no prefeito tal. Ótimo. Não, eu voto em você e voto no prefeito tal. Joia. Porque o meu partido é o esporte. As pessoas que estão se aproximando, elas sabem que eu vou fazer. E outra coisa, você sabe disso. A minha porta fica aberta do meu escritório. Você vai poder chegar lá e vai poder me cobrar. Você vai dizer, Átila, eu levei você para uma live, você disse isso e você não fez. O que foi que aconteceu? Você vai poder me cobrar. Você sabe onde eu moro, porque você sabe onde é a minha empresa, você sabe que eu estarei aberto. E o meu telefone, todo mundo tem. O telefone é divulgado aí. Qualquer pessoa liga. Você bota aí da live, todo mundo tem. Então, isso para mim me deixa com muita tranquilidade. É de me colocar e as pessoas saberem do meu passado. E quem não sabe, estou à disposição através das redes sociais aí para poder conversar, falar dos meus projetos. Nós temos vários projetos aqui. Se você me permitir falar dos principais aqui. Deixa sim, mestre. Primeiro, Mas antes, mestre, olha, Conexão Karatê, tá ali aplaudindo. Acredito que é nosso amigo Clécio Marbach, grande mestre. E também aqui, ó, chegou uma mensagem aqui ótima, que a gente tem que ler, porque quando ela vai para o site, a matéria, esse vídeo vai ser gravado, vai para o site. Então, quem vai assistir não vai poder ler, né? Porque não fica gravado, então vamos ler. Academia do nosso grande Edson Carvalho, do Jiu-Jitsu. Vamos fazer a campanha aqui mesmo e colocar nosso irmão nos representando os... Rapaz, com a declaração muito dessa... Bom, obrigado. Né? E aí, o que, o senhor quer dizer aí sobre essa declaração, mestre? Antes de falar seu projeto? Rapaz, agradeço, né? É isso que eu digo. As pessoas me conhecem e estão apoiando, não é a arte, estão apoiando o esporte. Clécio da Conexão Karatê, o mestre Ricardo Carvalho e tantos outros, né? E assim, ninguém necessariamente... eu tenho amigos também que eles têm outros compromissos. Eu tenho um amigo meu que falou assim, Átila, eu acho massa, gosto de você, mas eu quero alguém que vá cuidar da segurança pública. E ele vai votar em alguém de segurança pública. Joia! Eu não posso... É o objetivo dele. Mas assim, nós que vivemos do esporte, que amamos o esporte, temos que votar em uma pessoa do esporte.
Porque senão eu vou estar reclamando que eu estou pedindo esmola, que eu não posso viajar, porque o esporte Verdade. está ruim, porque as academias Mestre, estão fechadas. eu sei que o senhor vai falar seu projeto aí e vai ser muito bom para a gente, mas a gente só tem 10 minutos de live Claro. e eu gostaria de saber do senhor uma coisa que eu não poderia deixar passar, tá? Em vários municípios onde eu ando, os prefeitos acham muita dificuldade em contratar profissionais de karatê, de kung fu, de taekwondo, de judô, das artes marciais em si. Eles alegam que não tem notoriedade pública para que um corregedor do município aceite, né, para que a procuradoria do município aceite essa nomeação ou essa contratação. Como que se houver isso hoje no estado da Bahia, no Brasil? Essa falta, por exemplo, para contratar um psicólogo, ele vai lá e nomeia. Professor de educação física, ele vai lá e nomeia. Mas um profissional de artes marciais encontra essa barreira. Como o senhor, como futuro legislador de um município, pode falar sobre isso? Eu falo isso com muita propriedade porque nós temos um projeto aqui da inclusão das artes marciais nas escolas. Sim. Então, nós temos essa inserção de duas formas. Uma pessoa estando apta por ser um pedagogo, ou feito licenciatura, a outra através de convênio com uma instituição, e que essa instituição é que é responsável pela contratação dos professores. Então, sim, é viável, é possível. Agora, o que falta é vontade pública, o que falta é vontade política. Então, o cara, Política. muitas vezes, ele diz, olha, eu não vou contratar essa empresa, porque eu não sei se essa empresa é idônea, eu não conheço esse professor. Eu acho que não é por aí. Então, eu preciso, vou fazer uma licitação, vou abrir a possibilidade das pessoas colocarem as empresas, e aquela que estiver dentro do padrão, ótimo. Quer colocar os critérios para os professores? Ótimo, coloque. E aí você vai estar lá. Agora, dizer que não tem possibilidade, eu discordo. Discordo, respeito a opinião, mas como gestor público, gestor esportivo, administrador, profissional de educação física, sim, é viável. Agora, precisa ter alguém que faça o projeto. Então, o que ele Isso. precisa é de um vereador com apoio da Câmara para colocar lá esse projeto ser aceito. Em Salvador, não tenho dúvida, eu vou ser eleito e vou colocar as artes marciais na escola. Além desse projeto, o senhor tem algum outro projeto que gostaria de elencar, mestre? Bom, nós conseguimos recentemente com o deputado Bacelar uma emenda parlamentar de R$ 400 mil e vamos estar construindo em Salvador a Casa das Artes Marciais. Isso já está autorizado, não está andando ainda devido à pandemia e que o Congresso hoje trabalha, né, a Câmara trabalha exclusivamente com esse foco. Mas isso já está certo. O deputado Bacelar destinou R$ 400 mil para a Casa das Artes Marciais. E nós vamos estar também dividindo Salvador, 160 bairros, por 8. E vamos estar colocando centro de treinamento, 8 centros de treinamento nos bairros de Salvador. Porque o bairro de Salvador é que precisa ter atividade. A gente tem que levar atividade para lá. E aí, Para os bairros. exatamente. Isso, claro, essas oito instituições, esses 8 núcleos, é um dos nossos projetos. O outro projeto é que a escola fique aberta em tempo integral. Então, o aluno, ele estuda de manhã, de tarde ele vai ter atividade física, e de noite vai ter apoio à família, aos pais. E no final de semana, desculpe, a escola também tem que estar aberta. Porque eu reclamo da violência na rua e meu filho vai ficar em casa, ele tem que ter o lazer dele. Então, é na escola, ele vai jogar bola lá, ele vai jogar xadrez lá, ele vai fazer reforço escolar, ele vai assistir televisão, ele vai ter coisas que talvez na casa dele ele não tenha. Isso é um outro projeto. E tudo que eu estou falando, os pré-projetos estão prontos e estão fundamentais na viabilidade de fazer. Nós temos hoje mais de 400 praças em Salvador com equipamentos e não tem profissionais. Então o cara chega lá de qualquer jeito, fica rodando aquele negócio de qualquer jeito, ele é hipertenso. Pode ter ateu, uma na saúde. Ou seja, então, peraí, precisamos ter os profissionais lá. E aí a gente tem um pré-projeto público-privado para fazer com que as coisas aconteçam. Aqui em Salvador, por exemplo, tem umas bicicletas que um determinado banco patrocina. É um projeto público-privado. O que a gente quer é isso. O que nós precisamos é ter projetos que tenham a condição de fazer com que a coisa aconteça. Né? Então, assim, claro, dos 23 projetos aqui, a gente poderia estar falando
de todos, mas esses são os principais. E, claro, uma estrutura para a volta da Secretaria de Esporte para Salvador, porque com a Secretaria, com recursos, a gente vai poder fomentar o esporte, né? Assim, ó, claramente, a educação tem que estar entrelaçada com o esporte. A cada um real investido no esporte, você recupera na saúde R$ 4. Você não precisa ser bom de matemática para entender que o esporte vale a pena. O que eu preciso é ter vontade política e ter gente capaz de desenvolver pré-projetos e projetos em prol disso e lutar por isso. E é o que eu vou fazer. Então, assim, claro que, embora eu vá cuidar de Salvador, mas minha meta é que o esporte faça parte da inclusão social, da inclusão esportiva, da inclusão na saúde e da permanência do aluno na escola. Muito Então, bom. esse é Uma o grande objetivo, parceria né? esporte e educação. Porque eu vou dar um exemplo aqui de Ricardo Carvalho. Ele tem uma atuação muito grande com relação a retirar das drogas as pessoas, que é o jiu-jitsu contra as drogas. Mas Muito bom. isso para fazer, eu preciso trazer o cara para o esporte. Se eu não estiver lá, ele vai estar fumando, ele vai estar bebendo. E quando eu estou no esporte, o professor fala, amanhã tem treino, não beba não, ó, você está fumando, você vai cair seu rendimento. Olha, você perder noite e amanhã como é que você vai acordar aqui? Ó? Verdade. Ou seja, existe uma influência, que é o que o Ricardo está fazendo com o jiu-jitsu contra as drogas. E que tantos aqui, como Conexão Karatê com o Clécio, eles Verdade. também trabalham. Um trabalho maravilhoso. Nós precisamos nos unir em prol da saúde. Agora, se eu vou usar academia, se eu vou usar praça, se eu vou usar rua, se eu vou usar o karatê, o taekwondo, o judô, o jiu-jitsu, isso cada um tem o seu meio. Mas a nossa população precisa ter saúde e eu acredito que o esporte tem a condição, em paralelo, junto com a educação, de mudar a vida das pessoas em Salvador. E, na verdade, no mundo inteiro, né? Mestre Átila, o senhor nos deu uma bênção aqui nessa noite. Grande conhecimento do esporte. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em recebê-lo. Quando lançar a campanha, quero outra live contigo no nosso horário oficial, tá? Opa, claro. Tá? No nosso horário oficial, quero outra live contigo. Podemos fazer até pelo Facebook, que lá a gente tem até quase 10 mil visualizações, né? Massa. Então, muito bacana, mestre. Quero sua autorização para colocar essa live na nossa página. Por favor, claro. Onde temos 25 mil acessos diários e queremos colocar essa live lá hoje, para que as pessoas que não assistiram possam assistir. Meu mestre, muito obrigado, viu? Vou guardar isso aqui, eu posso viver 100 anos. Vou guardar esse diploma e recebi das suas mãos. Obrigado, tá? irmão, obrigado. Sou honrado em ser vice-campeão baiano de taekwondo em 96. Opa. E aluno desse grande mestre Átila Torres. Espero que Salvador tenha a honra de ter um vereador do seu timbre, que possa cuidar das federações com muito amor e com muito carinho, para que os professores não fiquem com a cuia na mão. A verdade é essa, né? Quero mandar aqui um abraço para todo mundo da Federação Baiana de Karatê, presidente Negreiros, todas as associações, pessoal do Taekwondo, que segue o mestre Átila, pessoal do Rapikido, mestre Botelho, e toda a galera Formiga, todo mundo do Rapikido, do Judô, né? Enfim, de todos os esportes que a gente ama muito. Mestre, um forte abraço. Quero aqui agora que o senhor deixe aí suas considerações finais para esses milhares e milhares de internautas que vai nos assistir na página do Piropo News. Eu queria primeiro lhe agradecer por você ter me convidado e ter aberto o seu canal para a gente poder falar um pouquinho sobre políticas públicas e sobre mim, claro, sobre a minha pré-candidatura. Segundo, eu quero dizer que estamos vivendo um momento muito difícil e que isso vai passar, e eu quero desejar que Deus abençoe a todos, permaneça com todos, dando saúde e oportunidade. E também dizer a vocês que eu quero agradecer a toda a comunidade esportiva por estar se unindo em minha pré-candidatura, entendendo que eu sou hoje a melhor opção para poder representar o esporte em Salvador, e estão me abraçando, e eu agradeço imensamente a confiança, e eu estarei ao lado de vocês todos, discutindo e estando apoiando as ações
de um modo geral, claro, sobretudo as artes marciais. Um beijo grande, meu querido. Eu tive a honra de ter você como aluno, mas mais ainda é a honra de ter você como amigo. Muito obrigado, que Deus te Muito abençoe. obrigado. O coração, né, pra gente ir embora. Valeu, mestre. Deus abençoe. Forte abraço. Abraço grande, fica com Deus. Você também. Salve.